Se coloque de pé todos mais uma vez e pegue a palavra de Deus. Hoje é a última bênção proferida no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Nós chegamos a falar agora de 12 bênçãos. Então hoje é a última bênção que vamos profetizar em nossas vidas. Domingo passado foi ter muito dinheiro, ou seja, não ser mais devedor, mas ser credor. Quem quer ser credor aqui? Então vai ter muito para emprestar para muitas gentes. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, e o versículo 13, está escrito assim: E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Não basta apenas guardar, tem que praticar. Como o Tiago disse, não basta apenas ser ouvinte, tem que ser praticante. Deus não quer que você apenas ouça a palavra, ouça os mandamentos. Deus quer que você faça. E não é ontem, é para hoje. Olha só, o Senhor te porá por cabeça. Quem quer ser cabeça aqui? Chega de ser cauda, né? E não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo. Quando, olha a condição, sempre tem uma condição. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus. Que hoje, diga é hoje, é agora que eu tenho que obedecer. E hoje te ordeno para os guardar e fazer. Diga, não basta ser apenas ouvinte, tem que ser praticante. E eu vou praticar. Quantos creem nesta palavra? Então vou reler mais uma vez, eu quero que você repita comigo bem alto, bem forte. Vamos lá. E o Senhor, mais alto. E o Senhor, para todo o Campo Belo ouvir. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje, diga agora, que ordena para os guardar e fazer. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra, palavra de bênção, de prosperidade, onde Deus ordenou te abençoar. Ele já liberou a palavra de bênçãos. Dê a melhor, a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo nesta manhã e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Este versículo está ligado em dois conceitos: conceito econômico e conceito humano. Econômico aqui para Israel, a nação de Israel. O que significa cabeça e cauda? Cabeça significa hegemonia, que quer dizer superioridade que um país tem sobre outros países. Ou seja, Israel não seria mais escravo de nenhum país. Pelo contrário, Israel estaria por cima. Israel seria cabeça. E cabeça é quem manda, dirige, comanda. A cauda aqui representa povos ou países que ficam em sujeição a outros países. E há muitos países assim como caudas, que fica pegando dinheiro emprestado,
dependendo de uma nação rica, uma nação poderosa, uma nação cabeça, para poder se manter. Tem muitas nações endividadas, que devem dinheiros ou algo em troca para grandes nações evoluídas, desenvolvidas, que são nações cabeças. Por exemplo, os Estados Unidos é uma nação cabeça. Estados Unidos não depende de ninguém. Pelo contrário, os países que dependem dos Estados Unidos. Você viu lá na guerra, quantos e quantos dinheiro a Ucrânia não pegou dos Estados Unidos? Você não está vendo lá? Para comprar armas? Toda hora está lá no Congresso, né, no Parlamento dos Estados Unidos, aprovando quantos bilhões de dólares para a Ucrânia, para poder comprar armas. Ou seja, os Estados Unidos está liberando dinheiro, armas à vontade. E não só para a Ucrânia, também liberou agora, recentemente, para Israel, que também está numa guerra, né? Então, os Estados Unidos é praticamente o país cabeça. Eles, os americanos, o país não depende de uma outra nação para se manter. Pelo contrário, as nações que dependem dos Estados Unidos. Então, o que Deus está dizendo, num conceito econômico para Israel, é que Israel não seria cauda, mas cabeça, o que quer dizer, não dependerá mais de ninguém, estará por cima. E no conceito humano, que também tem um conceito humano, cabeça quer dizer, aqueles que são honrados em autoestima. Quem quer ser honrado aqui? Chega de ser desonrado, né? Está na hora de ser honrado, exaltado. Então, cabeça no conceito humano quer dizer honrado, exaltado, alguém que se destaca, alguém que está em evidência. Como cauda também, o contrário. Cauda quer dizer aqueles que vivem humilhados, desonrados, que depende de A, de B, de C para poder sobreviver. Domingo passado eu falei sobre pessoas que são reféns dos bancos, dos agiotas, ou até mesmo de uma pessoa comum que lhe emprestou dinheiro, ou que lhe emprestou algum objeto, e a pessoa é refém, escrava daquele que lhe emprestou. E a própria palavra de Deus diz isto: quem pega emprestado é escravo daquele que lhe emprestou. Então está na hora de sair por baixo e estar por cima. Está na hora de deixar de ser cauda e passar a ser cabeça. A promessa de Deus, ou esta última promessa que nós estamos encerrando hoje, a 12ª promessa que fala sobre o Senhor o porá por cabeça e não por cauda, mostra que o povo de Israel seria um povo dominador e não dominado, estaria na frente, por cima e não por baixo, ou seja, não seria mais escravo, porém seria senhor, seria autoridade e cabeça, porque Deus não nos fez para ser dominados, pelo contrário, Deus nos fez para ser dominadores, isto lá no princípio. Volta lá para o princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus não te fez para ser refém, escravo. Deus não te fez para ser dominado. Pelo contrário, Deus nos fez para ser dominadores. Deus não nos fez para estar por baixo. Deus nos fez para estar por cima. Deus não nos fez para ser cauda. Deus nos fez para ser cabeça. Porque o povo de Deus tem que ser diferente. Olha lá, e disse Deus, façamos o homem, olha só a imagem de Deus, conforme a nossa semelhança, e faz o quê? E domine, não é dominado, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Olha, Deus deu poder, autoridade para o homem. Verso 27, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Vem cá, Deus é dominado ou dominador? Vamos lá, Deus é dominado ou dominador? Tem alguém que domina Deus? Você conhece alguém que domina Deus? E Deus fez o homem o quê? A sua imagem, a sua semelhança. Deus é cauda ou Deus é cabeça? Deus é cauda ou Deus é cabeça? Então Deus fez você a imagem dele.
Ele não te fez para você estar por baixo, Ele te fez para você estar por cima. Olha o outro versículo, coloca o 28. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Não é ser sujeitado, é sujeitar. Não é ser dominado, é dominar. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Por 2 vezes Deus falou isto no mesmo capítulo, como eu li lá o 26, por 2 vezes ele falou a mesma coisa. O ser humano não foi feito para ser dominado, ele foi feito para ser dominador. O salmista Davi sabia muito bem disso. Ele escreve os Salmos 8, coloca aí Salmos 8, versículo 5. O salmista sabia do poder que Deus deu ao ser humano. Olha o que o salmista Davi está dizendo: contudo, pouco menor fizeste do que os anjos. Isto é o ser humano, tá? E de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha, isto é o ser humano, tem o quê? Domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Deus está dizendo: eu te fiz para dominar todas as coisas, Adão. Eu te fiz, ser humano, para você ser cabeça e não ser cauda, para você estar por cima e não por baixo. Tem que estar por cima e não por baixo. Tem que ser cabeça e não cauda. Qual é a posição da cabeça? No corpo. Ó, cabeça está em cima. Você está entendendo? A posição do cabeça está em cima. Qual é a posição da cauda? Já viu a cauda dos animais? Os pés abaixo. A cabeça está na parte de cima do corpo. O que isso representa? Que a cabeça domina o corpo. A cabeça que manda no corpo. Não é a cauda, é a cabeça. Porque a cabeça fica na parte de cima do corpo. É ela quem comanda os sinais do corpo, inclusive comanda a cauda. Por que eu estou andando agora nesse momento? Porque o meu cérebro mandou eu andar. Por que eu estou movimentando as mãos nesse momento? Porque o meu cérebro mandou movimentar as mãos. Então quer dizer que a minha cabeça é que domina meu corpo. Não é à toa que quando uma pessoa sofre de uma morte cerebral, ela está internada no hospital, mas ela não tem mais nenhum sentido no corpo. Você sabia disso? O coração bombeia, porque não foi o coração que morreu, foi aqui, ó, morte cerebral. Foi o cérebro que parou de funcionar. A pessoa olha, a pessoa está com os ouvidos lá, mas ela não dá nenhum sinal. Ela não consegue movimentar nada do corpo, porque o cérebro parou de funcionar. Mas o coração está lá, mandando sangue, porque o coração é vida. O coração que faz o oxigênio circular pelo corpo. Então, a cabeça parou, o corpo todo para. O corpo para. Porque o cérebro morreu, não consegue mais o corpo se movimentar de forma alguma. Eu se movimento, você se movimenta, porque o seu cérebro está vivo. O seu cérebro está ativo. E é justamente o seu cérebro, a sua cabeça, que manda no seu corpo. Quando a palavra de Deus diz acerca dessa última promessa, por cabeça colocará e não por cauda, isso quer dizer que Deus está dizendo: vocês vão ser líderes, vocês vão liderar, vocês vão comandar, vocês vão guiar, e não vão ser mais dominados, mas vão ser dominadores.
e vão ter sabedoria, porque a sabedoria vem daqui, ó, da mente, e vão ter sabedoria para prosperar. Não vai depender mais de ninguém, porque você vai sair da posição de cauda para ser cabeça. Ó, aqui que faz a pessoa prosperar, é aqui, ó, as ideias, o que ela pensa, o que ela age. Você quer ver um exemplo de um homem aqui, ó, que virou tão grande e poderoso, e forte, próspero? Salomão. Coloca em primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29 ao 34, pode colocar na tradução NTLH, vamos ler direto na tradução NTLH. Salomão tinha sabedoria? Ó, de onde que vinha aqui, ó? A mente dele. Claro, Deus que o concedeu, não tenho dúvida disso. Deus que o colocou por cabeça, também não tenho sombra de dúvida disso. Foi Deus que escolheu entre os outros filhos de Davi para ser rei, também não tenho sombra de dúvida disso. Deus deu, olha lá, Deus deu, ou seja, colocou Salomão por cabeça e não por cauda. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento, fora do comum, hein? Ninguém se comparava com Salomão. E conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos. Não tinha como medir a capacidade de Salomão. Um homem fora de sério. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etam, Esraíta, do que Emã, Calcol, Darda, filhos de Maol, e a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu 3.000 provérbios. Já parou para pensar? E quem lê o livro de Provérbios sabe que foi Salomão que escreveu, e é difícil compreender, é ou não é? Muito difícil compreender o livro de Provérbios. São ideias, são coisas espetaculares. A pessoa tem que ter muita sabedoria para poder compreender a sabedoria de Salomão, porque senão não compreende. E os judeus usam muito o livro de Provérbios para prosperar. Sabia disso? O livro de Provérbios para os judeus é o livro de prosperidade. É a bússola que leva à prosperidade, o livro de Provérbios. E ele escreveu também mais de 1.000 canções. Além de ser um poeta, ele era também um compositor. Se as músicas de Salomão fossem lançadas naquele tempo, estariam estouradas nas primeiras plataformas digitais, nos rádios todos, porque o homem tinha sabedoria até para escrever música. Ele seria um homem ganhando vários discos de ouro, porque ele tinha muita sabedoria. Falou de árvores, de plantas, desde os cedros de Líbano até os isopo que cresce nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes em seus provérbios, em suas músicas, tinham tudo isso. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-la. Quem gostaria de ouvir a sabedoria do Salomão? As pessoas chegavam até Salomão, ficavam admiradas com tamanha sabedoria que esse homem tinha. As pessoas ficavam sentadas aos pés de Salomão e diziam: esse homem é muito sábio. Por isso que ele tem tudo isso aqui, ó. Olhava o palácio de Salomão, coisas maravilhosíssimas. Por isso que ele tinha prosperidade. Olha o que diz em 2 Reis, 1 Reis, tá? Primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículo 14 ao 29. Coloca aí 1 Reis. Pode ser na NTLH mesmo. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, 14 ao 29. Com a sua sabedoria, os reis chegavam a Jerusalém. Eles não chegavam de mãos vazias, não. Eles chegavam com muito ouro, com muita prata, com muitas pedras preciosas, madeiras finíssimas, para dar para Salomão, a ponto de ouvir a sua sabedoria.
É como se fosse uma troca. Eu vou lá ouvir o homem, mas eu tenho que levar alguma coisa para ele. A sabedoria de Salomão fez ele prosperar. A sabedoria de Salomão colocou ele por cabeça e não por cauda, colocou ele por cima e não por baixo. Deus te dará sabedoria para você prosperar, para você sair de baixo e estar em cima. Pode aplaudir o Senhor. Isso que Deus fez com Salomão. Veja só. Todos os anos, o rei Salomão recebia mais ou menos 23 mil quilos de ouro. Todos os, volta lá, 14, todos os anos. Vamos colocar aqui, quem trabalha com carreta aí? Quantas carretas davam aí 23 mil quilos de ouro? Eu não tenho mais ou menos o básico de uma carreta quanto carrega. Mas quanto que uma carreta carrega? 10 mil? Não. Quanto você que trabalhou com caminhão? Quanto uma carreta carrega de quilos? 16 mil quilos? Uma carreta carrega 16 mil quilos? Tudo isso mesmo? 16 mil quilos uma carreta carrega? Eu não sei. Então, 2 carretonas chegavam lá em Jerusalém. E o que tinha dentro? Ouro. Ouro. Mas vai vendo, vai descendo. Versículo 15. Além dos impostos pagos pelos comerciantes também que pagavam para Salomão, dos lucros do comércio, dos impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores dos vários distritos do país, Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Era tanto ouro que ele não sabia onde colocar. Coloca ouro no escudo. Verso 17, pode ir descendo. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 2 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono, revestido de marfim e de ouro puro, o trono dele. E o trono tinha 6 degraus, com a figura de um leão nas pontas de cada degrau. Isto é, havia 12 leões ao todo. Atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro. E no lado de cada dos 2 braços do trono havia uma figura de um leão. Nunca havia existido em outro reino um trono como esse. Homem ousado. Verso 22. Salomão tinha uma frota do que, gente? De navios, que viajava junto com a frota de Irão, que era outro rei. Cada 3 anos, a sua frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. Pode descer. E a pessoa do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro queriam ir e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos aqueles que chegavam de mãos vazias? Chegavam fretados de ouro e de prata. Todos aqueles que chegavam traziam presente para ele, objetos de prata, de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim, ano após ano. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Não tinha nem lugar para colocar tantos cavalos. Ele teve que espalhar pelas cidades. E Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras. E havia tantos cedros como as figueiras. Cedros são árvores caríssimas, madeiras finíssimas.
tanto cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos. Segundo um teólogo, diz que um cavalo de Salomão custava um preço de um carro importado, mais de R$1 milhão. Um cavalo dele, um cavalo. E quantos cavalos ele tinha? Mais de 12 mil cavalos. Então Salomão tinha mais de 12 mil Ferraris na sua garagem. Verso 29. E a importação de carros de guerra do Egito, e era tudo importados, hein? Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. O homem era muito poderoso. Todos os anos ele recebia este poder de prosperidade. Aí todos os reis chegavam até Salomão para ouvir a sua sabedoria, como aconteceu com a rainha de Sabá. Lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 9, coloca capítulo 9, verso 1. Vamos ler do 1 ao 12 na tradução NTLH. Olha só, a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém. Não era Salomão que ia até os reis, não. Eram os reis que iam até Salomão, viajavam dias e dias, e com os navios fretados de ouro, de prata, para entregar para Salomão, com pedras preciosas também. E foi até Jerusalém, a fim de pô-lo à prova. Ela queria provar se Salomão era tudo aquilo que diziam dele, porque a fama voou. A prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores, e também camelos carregados de especiarias, uma grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. E ele, Salomão, respondeu todas elas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Que baita casa! Ela viu a comida, a mulher viu tudo, hein? Mulher curiosa. Ela viu a comida que era servida na mesa dele. Viu os apartamentos dos seus altos funcionários, hein? Os funcionários de Salomão tinham apartamentos, moravam ali que o rei construiu. Olha só, viu a organização do palácio, que coisa organizada. Viu a organização do pessoal que trabalhava no palácio, os uniformes que eles usavam, que uniformes linhos, panos caríssimos. Olha, os empregados de Salomão usavam roupas caríssimas. Ela viu tudo. Viu os empregados que o serviam nos banquetes e os seus uniformes e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Quem é este homem? Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato uma grande verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vi, ou seja, ela veio conferir de perto o que diziam, se era muita coisa acrescentada ou se era uma grande verdade. Ela foi lá, com seus próprios olhos, ela pôde vê-lo, né? Acontece que não tinham me contado nem a metade da sua sabedoria. Ela vai muito além daquilo que eu ouvi dizer. Que sorte tem, que sorte tem os homens que trabalham ao seu lado. Que sorte tem estes seus servidores, empregados, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios.
Bendito seja o Senhor seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel para governar em nome dele. O amor dele pelo povo de Israel é eterno. Ele quer conservar este povo para sempre, como uma nação. E por isso, ele o fez rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei, olha o que a rainha faz, os presentes que havia trazido, mais de 400 mil quilos de ouro. Quantas carretas? Mais de 400 mil quilos de ouro. A mulher veio para trazer para quem? Para Salomão. Olha só. Uma grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei de Salomão. Os homens do rei Irão e do rei Salomão, que haviam trazido o ouro da terra de Ofir, o ouro mais puro é a terra de Ofir, também trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer degraus para o templo, casa de Deus, e para o palácio, e também fez harpas e liras para os músicos. Nunca tinham sido vistos em Jerusalém instrumentos musicais tão bonitos quanto Salomão fez. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além dos presentes que lhe deu em troca dos presentes que ela havia trazido para ele. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Como é que ela voltou? E admirada pela sabedoria deste homem, que Deus o colocou por cabeça e não por cauda. Que Deus te dê sabedoria para você prosperar e que você seja cabeça e não cauda. Pode aplaudir o Senhor. A matemática de Deus é diferente do homem. Deus é quem exalta. Deus é quem coloca por cabeça. Deus é quem coloca no alto. Deus é quem põe por cima. Deus é quem coloca como rei. Deus tira de cauda e coloca por cabeça. Você sabia disso? Olha Gideão. Gideão era um cauda. Lá em Juízes capítulo 6. Coloca aí Juízes 3, versículo 13. O que Gideão era? Cauda. O que ele era da sua família? O menor. O menor, diga, Gideão era cauda, mas Deus o colocou por cabeça. Olha lá, mas Gideão lhe respondeu: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Olha o que Gideão vai dizer: ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é cauda, é o mais pobre Manassés, e eu, o cauda, o menor da casa de meu pai. Como que eu vou livrar Israel, Senhor? Deus enviou Gideão para livrar Israel, e Deus o fez por cabeça. Olha em Juízes capítulo 8 agora, ele conseguiu vencer. Olha onde que Deus o colocou, versículo 22, 8:22, olha onde Deus colocou Gideão. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós. Cabeça domina, não é dominado. Domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho, porquanto nos livraste das mãos dos medianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós o dominará. Deus o colocou Gideão como cabeça, dominador de Israel. Não só Gideão, como Jefité também. Jefité era cauda, e Deus o colocou como cabeça. Coloque Juízes capítulo 11, versículo 1 ao 6. Olha o que vai dizer o livro de Juízes. Era então Jefité, o gileadita, valente, valoroso, porém filho de uma prostituta,
mas Gileade gerará o Jefité. Aí mandou embora, porque era filho de outra mulher. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram, expulsaram Jefité. Não vai morar conosco não. Repelaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Mandaram embora, porque Jefité aqui era o quê? Cauda, mas depois ele vai virar cabeça. Verso 4, ele é cauda aqui, ó, foi expulso. O cauda não tem voz ativa, quem é cauda. E aconteceu que depois de alguns dias, olha só o que Deus fez. Os filhos de Amon pelejaram contra Israel. A batalha travou. E de quem que eles se lembraram? De Jefté. E aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar quem? O cauda. Porque Deus o colocou como cabeça. O cauda, Jefté, na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça. Aqueles que te humilharam, aqueles que mandaram embora você, aqueles que não te deram valor, aqueles que não viram nada em você, vão ter que te chamar de volta e dizer: venha. Não vai ser mais cauda, mas vai ser cabeça. Você vai dominar. Você vai mandar. Quem toma posse desta palavra? Deus tira por baixo e coloca por cima. Deus tira da cauda e coloca por cabeça. Deus tira do final da fila e coloca no início. Deus tira a humilhação e coloca a exaltação. Deus tira a vergonha e coloca a dupla honra. Oh glória, se coloque de pé. Deus vai te exaltar. Você é cabeça, você não é mais cauda. Deus te exaltarás. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Quer ser exaltado? Chega de ser cauda? Quer ser cabeça? Esse é o segredo. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Deus tira do lixo aquele que não é nada e coloca como príncipe. Salmo 113, versículo 7 e 8. Olha o que Deus faz. Salmo 113. Que do pó, Deus levanta do pó o pequeno. E do monturo, sabe o que é monturo? Resto de lixo, onde vivem as pessoas no lixo. E do monturo, ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Está na hora de Deus te exaltar. Está na hora de Deus tirar a sua humilhação e colocar você como cabeça. Você vai ser cabeça no seu trabalho, você vai ser cabeça na sua casa, você vai ser cabeça em tudo o que você fizer. Deus vai te exaltar e todos aqueles que te humilharam verão que Deus é contigo. Toma posse, aplaude o Senhor Jesus. Deus é contigo. Deus é contigo. Vai nessa tua força, Gideão, porque eu sou contigo. Não diga que você é o menor da sua família, não diga que você é o mais pobre. Eu sou contigo e te farei como cabeça. Toma posse dessa palavra. Quem toma posse dessa palavra? Quer ser cabeça? Quem quer ser cabeça? Então tem que receber Jesus como Salvador.